11 horas, 7 minutinhos, 11 e 7. Bom dia. Começando a partir de agora o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática, com o oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Financiamento garantido para sua empresa, a RS garante. Bom, terçou, né, gente? Todo mundo sabe, terça-feira, dia 15, semana passada não teve programa, então a gente fica com saudade deles, né? Pablo Carlotto, Ivanir Gasparim, bom dia, tudo bem com vocês? Quanta gentileza, meu Bom Deus dia, do céu. Paulo, bom dia, Bebe, e bom dia aos ouvintes. Né? Que bom, que bom. Eu já vi o Gasparim ontem, né? Então tá melhor ainda. Tudo bem, Bom Pablo? dia, Bever, bom dia, Gasparim, bom dia a todos que nos acompanham. Metade do mês e abril já era, metade. Já acabou, né, gente? Que loucura. O programa de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai mesclar um pouquinho nas áreas de atuação de vocês, mas o assunto basicamente é o pano de fundo da Semana Santa, né? A gente está vivendo um momento conturbado, com várias possibilidades de cenário. Por exemplo, essa questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e a gente tentando entender qual vai ser o papel do Brasil nisso tudo, como o Brasil faz para se defender dessa história toda, todo mundo com as antenas, né, de alerta ligados. Nós temos conversado com um economista aqui direto também sobre esses assuntos, porque Caxias é uma cidade que tem muita importação e exportação, então, obviamente, a gente fica com as antenas ligadas. Nem nos recuperamos ainda daqueles rescaldos da guerra bélica mesmo entre Rússia e Ucrânia, né, que fez com que nós tivéssemos alumínio impedido de chegar até aqui. Fertilizantes, Foi problemas muito do problema. Brasil, né? A questão da preocupação com a questão do combustível também. Nós tivemos muitas coisas que foram importantes nesse período. Estamos vivendo ainda um período de instabilidade pela questão do momento econômico, pós-pandemia. Estamos vivendo a questão da emergência climática. Então, são muitas instabilidades para as quais nós, pessoas desse tempo, estamos assim submetidos. A questão dos relacionamentos, os conflitos que temos todos os dias, que são pequenininhos, mas somados, levam à saúde mental desequilibrada, né? A questão da ansiedade, que só cresce impressionante. Depressão. É como gripe, né, gente? A gente tem visto, você olha 10, 8 estão com gripe, com resfriado, nessa época do ano. Você olha 10, talvez 11 estejam com ansiedade, com problemas emocionais, só que a gente... Um desajuste, diríamos. A gente não enxerga, Não né? enxerga, A gente não está enxergando. Então, hoje eu proposto a gente falar um pouquinho sobre isso, pegando a Semana Santa. Na Semana Santa, cada dia, a gente reedita um aprendizado de Jesus, um ensinamento de Jesus. Como a gente pode contemporizar isso? E vou explicar o porquê também desse gancho, né? Ontem, na reunião almoço da SIC, que é um espaço de fomento, de desenvolvimento, de estrutura empresarial de Caxias do Sul, também uma incubação de novas lideranças, um lugar onde as lideranças se encontram, onde a economia acontece. E eu tive o prazer de voltar a cobrir uma reunião almoço, depois de muito tempo que eu não fazia isso. Gasparinho, achei sensacional. Casa cheia, fazia muito tempo que eu não ia. E como é bom reencontrar as pessoas que fazem Caxias do Sul acontecer, vê-las em atuação, vê-las como elas pensam, que fazem. E teve uma palestra além da posse da Associação Rio Grandense de Imprensa, que também foi um dos motivos pelos quais eu estava lá. Teve também a palestra com o Dr. Morongo, que é o médico, né, pediatra, se eu não me engano é pediatra, que é o fundador da Mormai, né? E ele contou o case dele em rápidas palavras. E ele falou bastante sobre isso, né, Gasparim, sobre espiritualidade aplicada ao mundo dos negócios, que parece que tem sido, de fato, uma tendência, né? Uma tendência de olhar para isso com mais seriedade. Já tem a ciência da felicidade. Harvard já tem um espaço, um departamento para a ciência da felicidade. Veja, são grandes Que organizações. se estruturou em tendo em vista uma grande demanda no sentido de busca para entender isso. E não só no sentido particular, mas também no sentido coletivo, que é esse elemento bem interessante. E me parece que a parte da espiritualidade também entra nessa questão de ser uma busca de entendimento na parte coletiva e não só remeter ao universo individual, personal, como diz os italianos, né?
isto tá posto o cenário. É isso. Agora é com vocês. Eu acho assim que tem um elemento pedagógico que nós temos que falar, Bever e Gasparim, me permitam um tempinho para isso. O ano civil, ele é dividido em 12 meses e todos nós sabemos disso, que todo mês é dividido em semana e toda semana é dividido em dias, certo? Já o ano litúrgico, o ano religioso, como algumas pessoas dizem, ele é formado em tempos, certo? Então, cada tempo tem o seu tamanho, vamos dizer assim. O tempo que nós estamos vivendo agora, Beverly, ainda é o tempo quaresmal. Mas antes de terminar o tempo quaresmal, que termina lá na quinta, nós começamos um dos tempos dentro do ano religioso que é carregado de um sentido de muitos significados que é fenomenal. E que bom que tu traz à pauta essa questão, Beverly, e faz esse link com digamos assim, o aspecto mais amplo de sociedade, e não só dentro do universo religioso estritamente católico, para a gente pensar de que a Semana Santa é aquele tempo de silêncio, sim, mas é um tempo de muita reflexão e de muita meditação e contemplação, por assim dizer, dos fatos e os acontecimentos da vida de Jesus, principalmente até a crucificação e depois até a questão da ressurreição daí na Páscoa, mas faz a gente dizer a seguinte, se colocar aquela questão, como eu me posiciono diante disso, certo? E o mundo hoje requer das nações, requer dos povos, se posicionar frente a tudo que está aí. Que não é só a questão de taxação, que bate no econômico, que bate na produção, que bate no trabalho, que bate nas questões existenciais também. Aí o Brasil, nós como seres humanos, nós como sociedade, nós como empresa, como nos posicionamos frente a esse mundo que está aí, que gera estresse, sim, que gera ansiedade, que tem as patologias e uma delas é a depressão. A Organização Mundial da Saúde está aí quase que oficializando de que a depressão é a nova pandemia dos dias atuais, certo? Se já não o fez, né, salvo algumas dimensões nesse aspecto. Então, eu particularmente digo o seguinte, é um tempo maravilhoso para a gente cuidar, observar a questão da espiritualidade, mas nesse sentido, como eu me posiciono. E para a gente se posicionar, a gente tem que estar certo de algumas coisas. Uma delas é quem sou? Quem sou eu? Certo? Quem nós somos? O que nós queremos? Que futuro nós queremos? E aí começar a tecer as nossas escolhas. E como nós falávamos em outros programas, lembra, Beverly? Toda escolha tem as suas grandes, digamos assim, responsabilidades, né? Porque você, ao escolher, deixa alguma coisa de lado e tem que assumir tudo que vem da nova escolha. E talvez seja o grande momento hoje, e que vai ir além da Semana Santa, é nós enquanto nação, nós enquanto povo, nós enquanto cadeia de produção, né, Gasparim, e também a questão de consumidores, o que nós queremos de fato com o futuro no nosso mundão. Olha, antes de vir para o programa, já que tinha colocado o tema de casa, eu fui pesquisar um pouco, né? Eu acho que, já que a Páscoa está aí, a Sexta-feira Santa, o feriadão que se fala mais do feriadão do que propriamente por que o feriado, né? Dia 21 também, dia de Tiradentes, por que Tiradentes e tal. Eu acho que nós, como brasileiros, né? E ontem mesmo, na reunião almoço da SIC lá, e que bom que esteve lá, mas assim, são reflexões. Eu acho que o palestrante de ontem nos coloca reflexões. Ele falou muito de liberdade. Mas quando eu vejo, por exemplo, pesquisando na Organização Mundial da Saúde, que é uma entidade séria, né? O Brasil hoje é considerado o país mais ansioso do mundo. Né? Puxa, isso deveria ser tema de sala de aula, tema de casais, tema do clube de mães. Como é que nós chegamos nisso, né? E, consequentemente, nós somos o quinto mais depressivo. E não é de graça que você vê tantas farmácias, vê tantas pessoas, né, com problemas. E isso tudo, e tem que ser assunto também na Câmara dos Comércio e Serviço, porque, Beverly, isso reflete nas empresas. E estão jogando nas costas de um empresário que está lá para sobrevivendo também com todas as agruras, né, do mercado, de problema de taxas, de briga comercial, né, entre países e tal.
uma guerra comercial, como se fala, uma guerra econômica, uma guerra de concorrência, nós temos que se preocupar com o lado também espiritual dos nossos colaboradores. Olha que loucura. Ou seja, onde é que nós falhamos? Nós temos que olhar para trás. Nós temos que olhar o que aconteceu, porque, na verdade, a minha idade, nós tínhamos o lado espiritual no colégio. Nós tínhamos o lado espiritual em casa. E aqui independe da religião, tá? Eu acho que eu estudei com pessoas de outras religiões, mas nós tínhamos, por exemplo, a aula de religião. E eu aprendi que religião é religar, ligar, né? De se conectar tal. E num determinado momento nós tropicamos e de repente alguém nos disse, tu tem inclusive tirar o crucifixo, uma briga, né? De um colégio, do Supremo e tal. E eu volto para a Alemanha depois de quase 100 anos da Segunda Guerra Mundial e onde foram julgados aquelas pessoas, lá está o crucifixo. Deu para entender que nós temos que fazer uma reflexão, porque, de repente, alunos não respeitam os professores. E aí, Beverly, novamente, eu como empresário, eu também, a minha sala é quase que um confessionário, eu sou um psicólogo, eu recebo muitos pequenos empresários, na SIC como presidente, mas como eles sabiam, eles vêm falar comigo. O empresário também está doente. Uhum. Afinal de contas, não sei se você viu em algum lugar alguém dizer o seguinte, vamos fazer um curso para ajudar empresário. Não existe. Existe toda uma força, um Estado tal, que cria um monte de mecanismos, mas não para ajudar. Então, essa responsabilidade também. Aí você vai dizer, não, se você ajudar no lado espiritual, né, colocar a espiritualidade nas empresas, ajuda. E eu concordo que ajuda. Agora, eu há muitos anos atrás, quando estudava na universidade, um professor, e isso está nos livros, dizia o seguinte, como é que foi seu último emprego, né? Vamos pedir aqui para os ouvintes, como é que foi o seu último emprego? As pessoas eram chatas, né, não tinha ambiente de trabalho, tal. Aí o novo contratante diz, essa empresa vai ser igual, vai ser chata, vai ser tudo isso. Por quê? Porque, na verdade, quem faz o ambiente de trabalho, quem faz o ambiente em casa, quem faz o ambiente no coletivo é a pessoa. E, por outro lado, também, nós olhamos lá atrás, hoje você não consegue, e ontem teve a posse novamente da Serra Gaúcha, da imprensa, como está difícil, e ontem eu acho que talvez não, né, nessa entidade, mas como está difícil de arrumar pessoas voluntárias, porque o voluntarismo, tá? O voluntarismo, começar lá pela igreja, pelo pavilhão, pelo bairro, é uma maneira de você também suprir a sua alma. Então, se você ficar só no seu mundo, né, da rede social e no trabalho, você acaba não suprindo esse lado da alma. Então, quem, de alguma forma, ajuda, e eu vejo isso, como colegas, como trabalho, entendeu? As pessoas que têm esse lado de participar sem levar vantagem nenhuma, nem financeira e nem pessoal. São pessoas que estão mais equilibradas. Agora, a pergunta que eu deixo no ar, né? Nós somos o país mais ansioso. Por quê? Nós não temos guerra, não temos nada. O Brasil é um país maravilhoso, se você pensar em termos de osso, tá? Nós temos o inverno curtinho. Nós temos 3 safras. Nós somos um país jovem. E aí a pergunta é, por que nós estamos? Porque, de repente, falta esse lado da espiritualidade. E eu diria o seguinte, a Páscoa, talvez teremos que novamente dizer para todo mundo, repetir, tá, Pablo? O que é a Páscoa? A Páscoa não é só comprar ovos de chocolate. Dia 21 não é só feriadão. Então, assim, quinta-feira, uma vez era quinta-feira santa também, né? Que também era feriado, hoje em dia não é. Domingo agora, para nós, né, o Dia de Ramos. Por que o Dia de Ramos? Então nós temos que, talvez, recontar a história para que essa ansiedade, né, seja não canalizada, depende das famílias. E realmente, se você começar a olhar as notícias ruins dos nossos lares, briga de crianças e tal, é horripilante. Dizem, né, que parece que o fim do mundo está aí, né? Mas
novamente, nós como, principalmente empresa, nós temos a obrigação, né, de cuidar a vida, principalmente pessoal da pessoa, mas também de alguma forma que seja um ambiente bom para se trabalhar. Agora, novamente, se você não está bem, não existe ambiente bom. Me desculpe, né? A empresa pode fazer de tudo, mas se você não está bem com você mesmo, eu não vou conseguir mudar você. E uma coisa importante, Beverly, saber de quem trabalha no serviço com o público, né? Se o cliente, por exemplo, vamos pensar em cliente agora, se o cliente está bem, ele irradia para o seu contato, pode ser um vendedor, pode ser alguém que lhe atenda, essa irradiação positiva. Automaticamente vai ser um atendimento bom. Se o cliente está ruim, dificilmente você vai ter uma troca boa, entendeu? Então, o ambiente é muito propício para isso, tá? Então, acho que isso, né? A gente fala, por exemplo, de algumas cidades, né? Vamos pensar Gramado. Gramado, dificilmente você vai ver algumas pessoas tristes lá. Então, automaticamente, tudo é gostoso. Mesmo um banheiro não tão limpo numa praça pública, a pessoa vai relevar. Pablo. Eu creio de que hoje nós não estamos habilitados nesse aspecto de relevar, de tolerar e assim por diante. Eu vejo às vezes, Beverly, que tem pessoas que chegam em um determinado estabelecimento, seja qual for, do mercado a uma loja, já com o intuito de ter um BO, de ter uma briguinha, de ter digamos assim, uma justificativa para extravasar uma energia que a pessoa deveria ter canalizado em outras questões, certo? Em outros elementos. Ou até fazer, não sei como se diria na psicologia pura, assim dos termos, entende? Extravasar uma energia no lugar errado, provocando aí uma determinadas questões que eu digo assim, Senhor, o que houve ali? Ontem eu estava voltando de Lourdes, do bairro Lourdes, em Caxias do Sul, caminhando em direção ao centro, porque o meu objetivo era ir ao bairro São Pelegrino, fica do outro lado do centro, na perspectiva de quem está em Lourdes. E eu observando assim, era uma situação de pós-almoço, Gasparim. Então, a situação de casais e pessoas saindo de restaurantes, saindo de lugares onde possivelmente tenham se alimentado. E gente de Deus, assim, ó, aí eu disse assim, agora eu entendo porque tem uma farmácia em cada esquina, uma farmácia em cada meia quadra, porque as pessoas sequer estavam conversando entre elas, uma ou outra se xingando, mas assim, Beverly, como se estivesse conversando normal, mas aos gritos, aos xingões. E eu pensei, Senhor, o que houve ali, entende? Que botão tem que acionar para ser diferente esse momento? Ora, pois, hoje, se você trabalha e tem o privilégio de almoçar ou, enfim, dividir a mesa com um amigo, com um parente, com um colega de trabalho, gente, faça desse espaço, desse momento de diálogo, de olhar um no olho do outro, não, rápido, entra nesse carro, fecha direito essa porta, por que você fez isso? Mas aos gritos, certo? E aí eu fiquei pensando naquilo que tu estavas dizendo antes, a ansiedade parece que está generalizada nas pessoas, generalizada. E eu fico a me perguntar, o que de fato hoje alimenta a nossa ansiedade? O que está posto aí que nos mantém nesse quadro de ansiedade? Nesse quadro de ansiedade, ao ponto de muitas pessoas não é o termo, não buscarem o equilíbrio e, de fato, levarem a sua existência para o lado daquilo que a gente chama de depressão. Certo? Que daí parece que não tem mais aquele retorno, o retorno daquilo que você estava falando. Ora, pois, se você, ao querer se encontrar com alguém, ou querer ir num determinado lugar, já com o firme propósito de ter uma adrenalina alterada, com palavrões, com reclamações, você não está buscando a solução. Você não está buscando aquilo que você quer. Você está procurando, de fato, uma encrenca. Uma encrenca. Agora há pouco, vindo para a rádio, eu tive que me deslocar de carro, porque estava trazendo um material ali para a Banca Rio Branco. E, gente, não é longe São Pelegrino até a rádio, até o bairro Rio Branco. São o quê? 3 quadras, um pouco mais do que isso.
4 situações no trânsito que deu um frio na barriga, que eu disse, pronto, aquele ônibus vai passar por cima daquele carro. Sabe? Então, veja bem, até a gente fica ansioso por ver um mundo que não anda na normalidade. Já falávamos aqui em outros momentos, Beverly e Gasparim, de que hoje as pessoas não respeitam o sinal amarelo. O sinal amarelo, que é um alerta, não, é uma oportunidade a mais. Talvez Aqui na Serra o amarelo vai mais rápido. Sabe? E aí hoje nós temos vários cruzamentos que é um perigo, porque entre o amarelo e o verde não tem um espaço de tempo. E para o verde é o menor espaço de tempo entre o amarelo e o vermelho. Sabe? Então, essa sinaleira é a vida da gente hoje, Bever. A gente não está dando tempo, não tá respeitando o verde. A gente não está percebendo o amarelo na nossa vida, sabe? Por quê? Não, dá tempo. Não, eu vou lá e consigo. Não, calma lá. O espaço e tempo não te garante essa fluidez mental que estão te impondo nesse momento. Certo? De querer isso, de querer aquilo. Eu estou almoçando e já estou preocupado que eu vou almoçar no domingo. Almoçando numa terça-feira e preocupado com o que eu vou almoçar no domingo. Você sequer está aproveitando todas as nuances do sabor, etc., tal, daquilo que tu está se alimentando. E a gente faz isso no campo dos relacionamentos também. Eu estou conversando com alguém, tomando um vinho com alguém, certo? Tomando um café com alguém, já estou preocupado que a semana que vem eu terei que ter um encontro com uma outra pessoa e talvez dê um atrito. Então, essa aceleração que nós estamos fazendo está tendo um reflexo muito grande em todas as dimensões humanas. E não é só no campo pessoal. Eu estou estressado. Eu estou com depressão. Não, meu querido. Todos nós estamos se você está. Por quê? Porque a gente convive contigo. Certo? Então, se hoje tem um empresário, se hoje tem um vendedor, se hoje tem cliente, se hoje tem pessoas, se hoje estão em quadros de ansiedade, etc. e tal, e muita gente hoje medicada, nós não estamos bem. E a Semana Santa é um tempo para pensar. E como fica essa atitude, essa postura humana nossa na modernidade frente a dois questionamentos existenciais? Viver. Por quê e para quê? Por que eu vivo? Para que eu vivo? São 11h29. Para a gente não colocar mais elementos e a conversa ter que seguir agora, a gente vai dar uma paradinha enquanto o Gasparim e o Pablo tomam uma água, um cafezinho. Quem está junto pode vir com a gente também pelo WhatsApp 999530616. Talvez contar a sua experiência, como você faz para trazer a Semana Santa para a tua vida. Como você faz? Que elementos talvez sejam importantes? O Gasparim citou que evidentemente já fica claro que para ele Domingo de Ramos tem um momento especial, um marco. Então talvez ali a gente possa pensar, tem algumas pessoas que guardam os ramos e colocam lá no seu altar, na porta de casa e guardam a semana inteira. Hoje de manhã vindo para a rádio também achei tão significativo. Eu cruzei com uma pessoa no trânsito, Pablo, e essa pessoa estava certamente ouvindo alguma coisa no rádio do carro dele. Eu cruzei e bem na hora que ele fazia o sinal da cruz, possivelmente acompanhando alguma mensagem, alguma questão da religião daquela pessoa que não vem ao caso, mas fazendo o sinal da cruz, a gente percebe que são pequenos simbolismos que a gente leva na vida da gente para nos proteger diante de algumas situações, para nos colocar centro novamente. Não tem nada a ver só com algo que transcende, tem a ver como a gente torna isso prático na vida da gente. Então, eu vou fazer um rápido intervalo, você vai respondendo aí, e a gente vai fazendo o intervalo daqui rapidinho, na sequência a gente já está de volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A Paróquia Imaculada Conceição dos Capuchinhos convida você para participar da Trezena de Santo Antônio, todas as terças-feiras às 8 horas da noite, até a festa de Santo Antônio, com bênção e distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Junte-se a nós neste momento de fé e oração. A Trezena também será transmitida pelo Facebook, @Capuchinhos Caxias. Participe, Trezena de Santo Antônio, direto da Paróquia Imaculada Conceição, Capuchinhos. 11h31.
Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. 20 graus. O projeto Cartela do Bem vai completar 3 anos e mobiliza pessoas, escolas e empresas de várias cidades. Porém, se misturar com qualquer outro material, todo blister fica contaminado e se perde. Não coloque a campanha em risco. Separe só as cartelas de remédios vazias e descarte embalado em um saco amarrado em uma das 4 ecotendas em Caxias do Sul, que ficam nos estacionamentos dos supermercados Andreassa Kaiser, Bela Vista, Passeio Norte e na Igreja dos Capuchinhos. Nas ecotendas você pode descartar outros recicláveis, mas precisa ser separado das cartelas de remédios vazias. Esse projeto ajuda o Recanto da Compaixão Frei Salvador. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde, não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h35, de volta com o programa Tá na Pauta de hoje, terça-feira, dia 15, né? Vencemos a primeira quinzena aqui do mês de abril, estamos dentro da Semana Santa também, e a pergunta que eu tinha feito aqui para a audiência, junto com os nossos convidados, que hoje são Ivanir Gasparim, ele é empresário, representa o setor privado aqui no programa de hoje, é conselheiro na SIC, no Cindy Lojas, enfim, né? Uma das lideranças em Caxias do Sul. Temos o Pablo Carlotto, que é professor de carreira, ele também é coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. Estamos falando sobre isso, espiritualidade das organizações e como transportar, né, os dias da Semana Santa, aquilo que Jesus foi viver no domingo, né, a entrada, domingo de Ramos. Jesus chega em Jerusalém e é aclamado. As pessoas lá, os hebreus chacoalham, né, os raminhos, aclamando o Salvador, né? Lá no domingo, no outro Osana domingo... Rei, Osana Rei. No outro domingo, o mesmo pessoal que aclamou, mata, né? Olha as loucuras que a gente... Parece uma história quase que de teledramaturgia, mas a gente vive isso na vida da gente também. Mas as redes sociais hoje, os mesmos que podem te colocar lá como a pessoa mais visualizada, são os mesmos que vão fazer todo o processo de cancelamento depois. É verdade. Sabe? Então, essas coisas se repetem, e que bom que tu colocasse esse aspecto. Eu achei interessante isso, né? Fazer esse paralelo, né? De que os mesmos que estiveram na praça para acolher Jesus como Osana Rei, possivelmente foram os mesmos que gritaram lá, né? Solta Barrabás na sexta-feira, né? E crucifica Jesus, certo? E que depois, obviamente, no domingo de Páscoa, não foram os primeiros a irem no túmulo para verificar como estava Jesus e sequer apareceram de medo.
Olha, eu comentei há uns programas atrás, né, que com a vinda da tecnologia, quanto maior a tecnologia, maior o distanciamento entre o fato e a informação final, entendeu? Porque tem muita gente que comenta isso, entendeu? Uma vez você ia num restaurante, né, tinha duas opções, você quer isto ou isto. Aí hoje você abre uma opção, né, de 100 cardápios diferentes. E aí a escolha, aí eu concordo, o cara sai do restaurante brigado às vezes, né? Porque escolheu isso, ou tal. E nas nossas vidas também, nós temos tantas opções de escolhas, né? E às vezes, que eu falei assim, o choque de gerações, né? Para quem não teve escolha, machuca às vezes você ter um filho, ter um neto e tal, e às vezes numa preparação para um casamento, mas eu não tenho o sapato que eu gostaria, e aí você abre o guarda-roupa, tem 102 sapatos, pares de sapato. E você é do tempo que você tinha o sapato de domingo e a bota para durante a semana. Não tinha escolha. Deu para entender? Ou seja, agora, claro, se você tem 2 pares de sapatos, é muito mais fácil você escolher um do que você ter 100 pares de sapato. Então, isso vale para tudo, né? Vamos lá, a gente fazia aqueles cursos, né? Aqueles testes de proficiência, eu acho. O que você, no futuro... Teste vocacional. Teste vocacional. Era muito fácil, a opção, e você era feliz com aquilo, porque você não tinha... você não via ninguém com 100 pares de sapato, você via os teus colegas, todo mundo com 2 pares de sapato. Como exemplo, né? Tá? Então você não tinha aquela ansiedade de ter mais 98 pares. Então, essa ansiedade vem, por exemplo, assim, a rede social. Você não consegue ler tudo que está na rede social. Você lembra dos joguinhos que nós tínhamos lá, que você conseguia matar, você demorava meia hora, mas você acabava o jogo. Você iniciava e acabava. Hoje, numa rede social, uma informação, ou seja, quanto maior a tua... Você não termina. Vamos lá, volta novamente. Você fazendo um final de curso, eu chamo de estágio ainda, hoje falam de outros nomes e tal, mas o estágio final, você pegar 1 ou 2 livros, você tem início, meio e fim. Agora, se você começa a olhar milhares de livros, hoje você tem a opção de entrar em todas as universidades do mundo, tu entra em todas as bibliotecas, se você, dependendo de onde é que você estuda, né? Por exemplo, em Caxias do Sul, tem convênio com todas as bibliotecas do mundo. E aí, o aluno começa, ele está no meio e ele vai abrindo o leque. Se ele não fechar, ele não termina nunca. E aí é a mesma coisa. Vamos pensar num restaurante agora. A maioria dos restaurantes de sucesso é aquele cara que faz sempre a mesma coisa. Aquele cara que quer inventar todo dia um prato diferente, vai quebrar, não vai ter sucesso. Então, a nossa vida teria que ter o início, meio e fim de todo o processo. Agora, eu vou dizer para você, a coisa que mais me dói, tá? Não é eu não estou falando aqui da minha família, mas normalmente comece a observar quem está nos ouvindo agora, os atritos que nós temos familiares num buffet aquilo. Quanto maior o buffet aquilo, e hoje ele está propagado no Brasil todo, pelo menos, né? Maior a dificuldade de escolher uma comida para os filhos, principalmente. Isso dói. E eu vejo, às vezes, a avó junto, tu nota quando é família, tu nota o desconforto da avó. Eu gosto de observar as pessoas. Eu estava observando, Gasparim, nessa linha que tu fala da alimentação, né? Acho que eu já contei aqui rapidamente, mas é que tem a ver com o assunto e eu achei muito interessante isso, né? Minha filha hoje tem 18 anos e ela está fazendo um estágio, ela trabalha, né? Sim. E ela faz as refeições no refeitório da empresa, né? Então, claro, já teve de tudo, já levou a marmita, sim, né? Sim, sim. E agora resolveu fazer as refeições lá. E é muito interessante como se percebe, como quem é de fora percebe isso que o Gasparim está falando, né? O quanto as pessoas reclamam, às vezes, num cardápio maravilhoso. Na empresa que ela trabalha, que é uma grande empresa, Gasparim, são 3 buffets, menus diferentes no refeitório. Meu né? Deus. Eles são parecidos, né? Porque é um pouco assim também um marketing, são 3, mas eles são variações sim. parecidas, né? Sim, muda uma coisa ou outra. 3 pratos diferentes. Isso, 3 opções para quem é mais vegano, para quem é fit, para quem é comida normal, assim, enfim, né? E eu acho engraçado porque ela trouxe para mim, né? Nunca ninguém tá satisfeito, mesmo tendo 3. E o choque dela, né? Daí ela começou a fazer as refeições, lá já faz algumas semanas, e ela disse, olha, o que eu me adaptei lá é com frango
E os legumes é o que eu gosto de comer, o que faz sentido para mim. Às vezes eu pego o frango de um buffet ou do outro buffet, que sempre tem frango. E assim as pessoas reclamam que enjoam. Eu não consigo entender como a gente enjoa, porque comida é comida, né? Como é que tu vai enjoar de frango? Tu come frango assim, frango, mas é frango, né? E aí eu fiquei pensando, tu vê como às vezes a gente tem essa... São três. E nunca vai estar... Nunca nós estaremos, porque nós humanos somos insatisfeitos, Gasparim. Nunca vai estar bom o suficiente. Mas aí, então, se essa pessoa não se satisfazer com isso, automaticamente ela vai ficar ansiosa, vai para depressão e vai para doença. Sabe o que acontece, Gasparim? Que para mim é um fenômeno importante a ser dito, disso que eu estou comentando, é que se colocou vários restaurantes e vários lancherias no entorno dessa grande empresa. Sim. E a gente sabe que as pessoas muitas vezes saem da empresa e vão comer lá fora, gastando uma boa parte do salário, que se pudesse comer lá dentro, iria economizar um monte. Né? Então, também tem isso. Eu não quero dizer que as pessoas não têm que fazer o que querem, façam. Mas o que eu quero dizer é que é isso. Né? As pessoas sempre vão achar alguma coisa. Mas tem a mudança, assim, eu acho... Porque eu falei, aqui está falando um cara, uma época chamada de ratão. O ratão é o cara que morou no exército. Eu morei no exército e eu sei que quer comer... o que tem. O que tem. Mas assim, por necessidade, não era por escolha também, né? Mas assim, o que eu falo, vamos voltar no buffet aquilo. Vai a avó, a mãe e o neto junto. Se o neto começar a reclamar que não tem comida, tal, que não tem o que gosta, tal, como é que sai a avó desse restaurante? Sim. Como é que sai a mãe? Deu para entender que você cria todo. E aí que falta, de repente, em casa, um puxão de orelha. Ou seja, é muita opção. Tá na hora dessa avó fazer menos coisa, né? Isso aí. Faz menos. Tá na hora de fazer menos. Agora, as pessoas que reclamam, às vezes, do restaurante, principalmente de empresa e tal, a pergunta é, tudo bem, e na sua casa você tem tantas opções assim? É verdade, é isso. Verdade. Ou seja, é óbvio que se eu pagar... A gente tem que entender isso, vale para o marketing, né? Principalmente para a venda. Puxa vida, se eu pegar hoje um hotel na praia e pagar R$100 por noite, eu não posso exigir um serviço... Agora, se eu tiver grana e pagar R$3.000 para um hotel, para janta, é outro padrão de coisa. E uma coisa importante, né, Gasparim e Pablo, do que nós estamos falando, a gente não está discutindo quem está certo. O que a gente está discutindo aqui e trazendo como um olhar de espiritualidade, um olhar de como a gente pode viver essa experiência da Semana Santa na vida da gente ok, a gente pode gostar ou não gostar. A gente pode achar bom ou não achar bom. Tudo bem, é do humano. O que está equivocado é ficar reclamando, né? Então, muitas pessoas fazem o uso de A, B, C, D, que nem você falou, mas o que incomoda, o que desgasta, o que não é legal é ficar reclamando. Você pode ter uma refeição que você não gostou. Tua avó pode fazer 10 pratos e você olhar para os 10 e dizer, não, mas eu queria aquele outro que não tem aqui. Mas ao invés de ficar reclamando, você pode levantar-se e fazer o que você gostaria, né? Você pode ir para algum lugar e comer fora, entende? O que está equivocado é que como aquelas pessoas que aclamaram Jesus e depois mataram, nunca tá bom. E nunca... Gente, mataram Jesus, não estava bom. Não estava bom. Não estava bom. Pensa. Bom. Isso, é como transportar isso para a nossa vida. Então, achar outras alternativas, né? Eu creio que uma das alternativas, Beverly e Gasparim, é a gente perceber de que a existência humana, ela requer critérios mais consistentes. E o critério gostar, ele não te leva a lugar nenhum. Nenhum. Entendeu? Porque assim, se você senta à mesa, mesmo com um buffet... A pergunta é quem pediu? Um buffet maior, grande, e você só come o que gosta... E do jeito que você gosta, certo? Você não está alimentando o teu próprio organismo, certo? Essa questão, filosoficamente falando, hoje é um dos maiores problemas da humanidade, que foi colocado para a gente. Faça o que você gosta. Você será feliz se você fizer o que você gosta. Só que o gostar nosso, ele vem em cima de opções que nos foram dadas e que a gente fez escolhas. Mas nem a opção e nem a escolha, você pode dizer, fui eu que fiz a escolha.
as opções, fui eu que escolhi as opções. Não, as opções são colocadas para ti. E hoje, antigamente era através da TV, dos programas de televisão, das novelas e tal, tudo. Hoje é uma gama variada, que vai desde a internet às plataformas de seriados e tal, tudo. Então, eu não só consumo no sentido de alimentação, de comer o que os outros colocaram como opção para que eu diga, eu vou escolher, então se eu escolhi, eu sou um grande ser, certo? Eu sou alecrim dourado, certo? Agora também a gente coloca isso, Beverly, em todas as outras esferas. Uma delas hoje que está em desconstrução é a questão de um produto de marca. Eu vou comprar um produto de marca, vou pagar caríssimo, certo? Não sei se vocês viram os vídeos do TikTok desconstruindo isso, que lá na China foi feito, portanto, mas foi vendido 10, 20, 30 vezes mais caro na Europa ou nos Estados Unidos. E nós compramos essa ideia também. Eu gosto de marca, eu gosto disso, mas quem te colocou na tua mente, no teu coração esse gostar? Agora, fazendo o contraponto da Semana Santa, nós temos alguém aqui e que há muito tempo está na humanidade colocando: eu vim para servir. Exatamente. E aí a pergunta que fica, Beverly Gasparim, nesse dia, nesse programa é: você, eu, em que aspecto, em que momento, em que dimensão da tua existência você de fato se coloca como eu vim para servir? Ser útil, né? Se você não está sendo útil, talvez em alguma organização, em alguma situação, não precisa ficar discutindo. É só não ficar mais e achar uma outra. Talvez a contemporaneidade ela nos permita essas pequenas avaliações. Por vezes a gente fica batendo, né, murro em ponto de faca, né, ponta de faca que se diz, né? Mas não vamos chegar a lugar nenhum. Então, vamos encontrar um lugar onde ecoe, né, de uma maneira mais assertiva. O Tony Valim trouxe um recado tão significativo. O Tony está na Criúva, tá bom? Ele trabalha lá no campo e está escutando a gente. Ele diz: oi, saudações a todos aqui da mesa. Resolvi passar uma Páscoa como nunca dantes na minha vida. Desde o dia 5 de abril, estou participando do Santo Rosário da Madrugada com o Frei Gilson. São milhões de pessoas do Brasil, América Latina e do mundo, inclusive protestantes, todos rezando juntos, uns pelas intenções dos outros. Muitos milagres têm acontecido. Tenho rezado, inclusive, pelas pessoas da rádio, que são companhia para ele, né? Pelo Frei Jaime, que tem esse trabalho na causa social, por todos os freis, pela missão, e por todos os que abrilhantam os programas da tua rádio. Que bonito. Este Santo Rosário tem sido um fenômeno. Eu nunca havia na minha vida rezado um rosário completo, que consiste em 4 terços. Infelizmente, o Frei Gilson é impedido de dizer a quantidade de pessoas que participam ao vivo. E o pior, né, a inveja dos membros da própria Igreja Católica que o criticam, como diria Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Até domingo serão 41 dias, levantando alegremente todos os dias às 3 horas da madrugada e dedicando as primeiras horas do meu dia para Deus. Nunca havia passado uma Páscoa tão abençoada. E olha que eu deito em torno de quase meia-noite. Então, tirando as observações pontuais aqui, o que ele traz é que ele fez uma coisa diferente, que é rezar de forma coletiva, e que ele sentiu que já tem alguma bênção na vida dele. Quero trazer aqui para a vida mais prática, Tony, me permita fazer essa analogia, mas só o fato de a gente ter um objetivo ao acordar cedo, né? Quando a gente diz, eu vou acordar cedo e vou correr, eu brinco que quem acorda para correr é psicopata, mas bem na verdade, há ali realmente um instinto de sucesso. Quem acorda para praticar o esporte, gente, está fazendo algo por si mesmo, que já começa o dia na frente de qualquer outra pessoa que não fez isso por si mesmo. Há outras formas de fazer alguma coisa por si mesmo. Mas, brincando, né? Porque eu não levantaria para correr. Mas quando a pessoa levanta e diz, eu vou começar o dia priorizando alguma coisa pela minha saúde, ela já está na frente. De quantos? Se conectando a si mesmo. Não o que está acontecendo com o nosso... Exatamente. Exatamente. Agora, eu queria comentar, assim, vamos pensar quem está nos ouvindo também, até porque há muito de quem está nos ouvindo está com depressão, que está talvez ansioso. Pensando em fechar o negócio. Tem que fechar o negócio. Mas assim, eu acho que onde nós como sociedades erramos, e eu aqui estou falando como empresário agora e também como professor, há muitos anos, tudo que é palestra que a gente vai, aulas também que a gente leciona e tal, que levanta praticamente dizendo que sempre a empresa é a culpada, né? Ou seja, a empresa tem que...
E aí entra o que o Pablo acabou de falar, ou seja, foi nos dito, pelo menos por uma geração, que a gente devia fazer só o que gosta, ou comer só o que gosta. Só que fazer o que gosta, quando você fez o que você gosta, você quer outra coisa, porque as necessidades são infindáveis e os recursos são findáveis. Ou seja, aquela teoria de Maslow, ela sempre é, ou seja, vejam pessoas super bilionárias e elas querem continuar fazendo apresentação de televisão, elas querem continuar trabalhando na empresa, tal. Ou seja, quando você alcançou a pirâmide, você quer subir novamente um pouco, ou seja, você quer algo mais. Então, essa venda, né, dizendo que o problema, você tem que trabalhar num lugar que só você gosta, o problema é que você chega de manhã, você tomou um café gostoso, você supriu sua necessidade de alimentação. Só que às 11 horas começa uma sensação de desconforto, que você resolve almoçando, mas às 6 da tarde você tem novamente um desconforto. E isso não foi nos dito, ou seja, eu quero ser empresário. Cara, e a pressão? Entendeu? Então, nós como sociedades erramos muito disso. Nós como professores erramos. Nós como pais também erramos. Há quantos colegas meus, né, que a pessoa tem filho único, às vezes 2, não quer assumir a empresa do pai. Quer viajar o mundo todo, tal, mas tudo bem, mas o cartão é de quem? Ele quer uma alta e depois do tempo volta e quer começar a trabalhar. Ou seja, deu para entender, ou seja, que essa falta de respeito, talvez no passado você não tinha tanta essa escolha, não tinha liberdade de escolha, você era obrigado a fazer e talvez nos atrapalhe um pouco. Então, de vez em quando, faltou alguém nos dizer isso. Faltou-nos alguém dizer abertamente. E, infelizmente, hoje, nas empresas, Beverly, eu vejo para os meus colegas, eu também, a gente não pode mais falar certas coisas. A gente não pode nem fazer uma brincadeira, às vezes, com o colega. Aí, depois, quando sai, fizeram alguma piada contigo, alguma coisa e tal. Foi bullying, foi tudo. Ou seja, olha o que acontece fora. Você está com um funcionário com problema. Qual é a solução? Gasparim, demita. É isso que o pessoal comenta. Porque o pessoal cansou. E as efeitos... Vamos lá. Desvio de função. Eu tive que fazer uma coisa diferente. Tá, e tudo bem. E se o seu chefe te pedir para tu ser o chefe daquela turma lá, ser o gerente e tal, é desvio de função também? Deu para entender? Para ganhar mais, né? Para ganhar mais, é desvio de função. Deu para entender que as pessoas também cansam. Então, e a sociedade se arma de tal maneira que, de repente, um professor que seja um pouco mais exigente, mais cobrador, ele acaba respondendo até um processo civil hoje. Não é? Ou então, sendo assim, vítima de agressão, como vítima de tem agressão. sido visto. Então, assim, novamente, nós estamos numa situação um pouco desconfortado e perdidos. E aí vamos pensar no Estado, e aí se ramifica até lá na família. Uma coisa que eu queria só chamar a atenção na retinha final do programa, se a gente fosse pegar os dias da Semana Santa, só para resgatar, né? O que acontece em cada dia como um ponto alto, marcante, para a gente tentar pensar hoje no programa, para atualizar isso na vida de cada um vai entender da sua maneira, né? Então, domingo de Ramos é a aclamação de Jesus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na segunda-feira, Jesus é ungido por Maria. Hoje, que é o dia que eu queria pegar. Hoje, terça-feira, Jesus amaldiçoou uma figueira. Todo mundo lembra dessa história. Era uma figueira com potencial fértil, mas que não estava produzindo frutos, não estava né? dando fruto. Então, hoje seria o dia da gente parar para pensar como eu posso transportar isso para minha vida. E, aliás, veio com chave de ouro. A gente já falou disso, parece o programa inteiro, né, Pablo? Não sei se você quer fazer um apanhado. O que seria isso, né? Jesus amaldiçoando uma figueira. É no aspecto assim, por exemplo, não adianta você ser belo, maravilhoso, cheio das habilidades e competências, se você não produz, se você não dá fruto para aquele contexto que está ali. E hoje nós temos muito disso na sociedade, Beverly. Pessoas que se acham extremamente inteligentes, extremamente capazes, cuidam do corpo, cuidam da mente e tal, tudo, mas no frigir dos ovos, o que produz? Não soma nada. O que produz, certo? Entende? Então, é necessário, todo mundo sabe, porque nós somos, a maioria é de origem da agricultura, é necessário as podas,
certo? E o tempo quaresmal que nos ajuda a fazer esse processo de conversão, de perceber, eu como figueira, se eu não estou dando fruto, certo? O que eu tenho que condenar? Quais são os aspectos da minha existência, as minhas ramificações, as minhas dimensões, que tem que dar uma podada, que tem que dar um ajuste, tem que amarrar, tem que cortar o broto e assim por diante. Nós hoje, mais do que nunca, Bever e Gasparim, hoje o indivíduo, as pessoas podem fazer isso. Em outros tempos não podia ser feito isso. Por quê? Porque tinha uma estrutura de família, uma estrutura e tal, que dizia o que você tinha que fazer e tal. Não, hoje é o indivíduo que tem que se dar por conta disso. Só que a sociedade já está se cansando de esperar de que o indivíduo tome conta da sua própria existência, que o indivíduo se torne um gestor de si mesmo, que como lá se via lá desde o tempo do iluminismo ou até mesmo do renascimento, de que não, eu agora sou o centro do mundo, mas eu tenho que ser o centro do mundo, mas qualificado, equilibrado e assim por diante. E hoje, quando se fala em espiritualidade nas corporações, mais do que perceber a necessidade disso nas corporações, tem que saber também fazer uma boa escolha de qual caminho, porque não é espiritualismo, não é falar termos de espiritualidade, então já trabalhei a espiritualidade. É muito mais um trabalho de formiguinha do que de cigarra. Tem muitas empresas que eu já conheço, já ouvi falar, que chamou cigarra para cantar a espiritualidade dentro da corporação, dizendo que já trabalhou a espiritualidade. Não, é no cotidiano, é no dia a dia, é na ação dia a dia, da portaria à portaria, e assim por diante. Então, é um trabalho muito maior do que eventualmente. Vamos cair nessa questão da espiritualidade nas corporações. No meu olhar, Gasparim, o que se foi feito lá nos anos 80, nos anos 70, 80 principalmente, de que para trabalhar a questão da drogadição nas escolas, bastava trazer alguém para dentro da escola que já tenha superado, tenha consumido droga e tenha superado. Ou então, trabalhou valores, sim, o que tu fez? Passei meia hora xingando os alunos, já trabalhei valores. Podemos cair no mesmo perigo com espiritualidade nas corporações. Gente, tem que fechar o programa de hoje, queria permitir o fechamento de vocês. Eu gosto muito dessa época do ano, sempre trazer assim, cada dia o que Jesus foi vivendo, porque fica um pouco mais claro, né? E lembrar, assim, Bever, que quem acompanha a caminhada da igreja, em especial a Igreja Católica, todos os dias nós temos, dentro da liturgia diária, o Evangelho, 2 leituras e Salmo. E a cada 3 anos tudo se repete. Tudo se repete. A intenção não é repetir. A intenção é te dar mais uma oportunidade e renovar mais uma vez a oportunidade a cada 3 anos, ano A, ano B, ano C, para que você internalize na tua existência, na tua vida, o jeito de ser de Cristo. Certo. Gasparim, uma coisa que de repente dá para levar para casa hoje também é o inverso, né? Porque a gente sempre leva esse ensinamento para o lado, o que eu tenho que aprender. E tá certo, a gente tem que levar por esse lado também. Mas diante de que nós conversamos hoje no programa, né? Tempos de ansiedade, tempos de dúvida, estou no caminho certo, é isso mesmo, como é que a gente faz? Coisas que criamos para um fim que acabaram sendo usadas para outros fins que perderam a origem. Talvez a gente também precise, na mesma proporção, retomar, né, uma lista de, quais são os frutos que eu já produzi, quais são os frutos que eu estou produzindo, porque por vezes a gente só pensa na poda, né? Mas a gente tem que pensar também na qualidade do fruto, e às vezes o fruto é bom, o fruto é saboroso, o fruto está na doçura certa. Então, às vezes, o problema não é o fruto, né? Só para a gente também fazer essa analogia, que é um tempo que lembrar precisa. Que o fruto é nós que dizemos para as pessoas o nosso fruto, né? Ou seja, se eu disser para o Pablo que o meu fruto não é bom, automaticamente não vai ser bom, né? Então, ou seja, eu acho que novamente, lembrar que esse feriado, né? Dá uma pensadinha, vai viajar, compra os presentes, faz o que você quiser. Mas lembrar também, né, que quem pode te ajudar é você mesmo, tá? Então, acho que isso é importante. Você tem família, você tem o colégio, você tem empresa e tal, mas não terceirize a responsabilidade que é sua. Boa. Nossa, que programa bom, hein? Muito bom. Obrigada, Gasparim. Feliz Páscoa, viu? Obrigada, viu, Obrigado. Paulo? A gente se encontra na semana que vem. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook, já está lá.